Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ao assunto diretamente. Eu hoje vou falar ainda sobre esse caso da prisão do Lula. É um caso polêmico e que alguns juristas, grande maioria aqui no Brasil, têm se queixado e inclusive protestado contra a prisão, porque acham que foi desrespeitada a Constituição, por não ter fatos concretos, quer dizer, provas concretas e cabais com relação a isso que eles dizem que houve a compra do apartamento lá do Triplex, que envolveu o Lula como recebido como benefício, que até hoje não tem prova. Mas o que me espantou no discurso do Lula, horas antes de ser preso, é esse trecho foi repetido e transcrito pela Idelgar Angel, que é uma jornalista séria, respeitada, e que escreve no Jornal do Brasil. Aí eu escolhi aqui para escrever esse trecho que ela nos deu de presente no jornal para a leitura. Então vamos lá. O Lula, em certa parte do seu discurso, ele repetiu Luther King, pacifista americano que foi assassinado lá também. Também que eu digo que teve a morte de Kennedy, sempre pessoas com mortes polêmicas lá nos Estados Unidos. E agora aqui no Brasil, o Lula achou por bem no seu discurso, repetiu o Luther King, mas não repetir as palavras do Martin Luther King, mas falando sobre o sonho que ele também teve aqui no Brasil. E aí ele começa. Eu, há muito tempo atrás, sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma universitário cuidar mais da educação que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidaram da educação. Sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil, levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país, para que a gente não tenha juiz e procuradores só da elite. Daqui a pouco vamos ter juízes e procuradores nascidos nas favelas de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Nós vamos ter muita gente do Sem Terra, do MTST, da CUT e outras organizações formados em nível universitário. Esse crime eu cometi e arrancou gritos de exaltação quando tocou nos corações gerais. E façam o que quiserem comigo, façam o que quiserem. Eu vou pegar uma frase que eu peguei em 1982 de uma menina de 10 anos em Catanduva, e essa frase não tem autor. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais poderão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Eles têm de saber que nós queremos mais coisa, mais escolas, nós queremos menos mortalidades, nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com Marielle no Rio de Janeiro. Não queremos repetir a barbaridade que se faz com meninos negros nesse país. E, em síntese, ficou a frase enfática. Eles têm de saber que a morte de um combatente não para a revolução. E aí ele termina. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Não custa nada a gente ficar com isso, como análise e como reflexão.
Um grande abraço para todos e até lá, porque isso vai continuar muito polêmico, a prisão do Lula, com muita polêmica, e eu tenho a esperança que os juristas vão provar que essa prisão foi ilegal, irregular, sem condições. E aí Lula será solto com mais força e ele voltará com mais energia para conviver e desenvolver a organização popular nesse país. Um grande abraço para todos.